Voltamos com o programa Imprensa Livre. No programa de hoje nós estamos falando a respeito da história do jornal impresso em Três Lagoas. E quem nos ajuda a contar toda essa história é o empresário de segmento gráfico José Paulo Rimoli. José Paulo, a gente vai voltar aqui um pouquinho. Agora há pouco a gente comentava alguns assuntos pitorescos. Eu quero que o senhor também conte para os nossos telespectadores algumas histórias que marcaram a sua vida e que te fazem lembrar com saudades. Uma delas aqui do jornal O Barrageiro, né? Que era um jornal elaborado pela empresa CESP. Isso. Esse jornal era um jornal compacto, não tinha propaganda nenhuma e era 12.000 exemplares, era semanal. E eles eram muito exigentes nesse sentido do jornal, que queria qualidade. E o fato pitoresco que eu vou te contar, vou passar para vocês, é o fato que tinha uma notícia de 2 páginas inteirinha sobre o transplante do coração. E estava contando sobre um francês, que era o único que estava vivo na época. E eu fui para casa jantar, que à noite eu ia rodar o jornal. E deu na televisão, naquela época eu pegava muito mal a televisão, né? O programa Ultra Notícias, que o francês tinha morrido. E o que fazer? E o que fazer? Parar o jornal e veio a equipe da CESP todinha de reportagem para poder mudar o conteúdo ali, né? E depois distribuir tudo de novo, que era muito tipo, e começar de novo outra notícia. Para ocupar aquele Para lugar ocupar aquele espaço. que era da notícia. Que era da notícia. E deu tempo? Deu. Os leitores não ficaram sem o jornal? Não, não ficaram. Essa questão que o senhor acabou de contar para nós, esse fato pitoresco aí, já se repetiram várias vezes, até porque não é a tecnologia de hoje, né, com a rapidez que nós temos para rodar tudo. Com relação aos custos, um fato como esse, pede-se todo o material e aí a empresa também pede-se muito financeiramente. Como fazer? Mas assumir o custo, porque o preço já era previamente estabelecido e como empresa estatal você não tinha jeito de poder fazer uma mudança de custo na hora. A gráfica assumia. O nascimento do jornal aqui na cidade de Três Lagoas, no que ele influenciou na cultura da população? Na época de 63, isso. Eu acho que não houve influência nenhuma. O pessoal pode até, dono dos jornais na época, pode achar até que eu estou falando assim, diferentemente do que eles estão pensando. Mas o jornal era muito pouca tiragem, não tinha jeito de influenciar o quê? Deixava 2, 3 num barbeiro, 2, 3 no outro, na prefeitura acabava. Como era um jornal político, essa influência também poderia ser só nesse segmento da política, né? Para que as pessoas tomassem conhecimento do que está acontecendo e ficasse essa troca de farpas de um partido para o outro. Isso. Era a única coisa que podia ser feita naquela época, era isso aí. Porque também não dava para captar notícia, por mais que quisesse, né? Até preparar essa notícia aí no sábado, a notícia já estava uma notícia muito antiga, né? Sr. José Paulo, muitas pessoas, e principalmente professores, comentam que hoje a juventude prefere mais folhear a parte social dentro de um jornal do que ter o conhecimento do conteúdo que vem ali dentro daquelas páginas. Aqui em Três Lagoas, o senhor acredita que a população prefira realmente, principalmente os jovens, ver a parte social do que o conteúdo informativo ou não? É isso que é ruim, eles preferem a parte social mesmo, porque as notícias... É pouco o jovem, não estou criticando o jovem, mas eles não dão muita atenção para as notícias que estão de primeira página, ou é social ou é esporte. Seria até um incentivo para que esses jovens passassem a ler mais. Passassem a ler mais. Eu sempre comento em casa que tem que ler jornal. Para os funcionários também, eu libero o jornal que chega lá. Eu gosto que o funcionário fique sabendo o que está acontecendo. Logicamente, no horário específico, né, para não atrapalhar o serviço. Mas é bom que eles saibam o que está acontecendo. Nos jornais de Três Lagoas, o que mais te chama a atenção? Olha, o jornal hoje está bem diversificado, né? Então eu leio esporte também, mas eu gosto de ler tudo, ler uma notícia, matéria, primeira página, depois você já vai para dentro, que tem a matéria completa. Sr. José Paulo, inicialmente,
na história não só do jornal impresso aqui em Três Lagoas, mas nós podemos colocar isso a nível nacional, os homens é que ocupavam a maior parte das redações. Eles eram um número maior nas redações. Hoje nós vemos que a mulher está buscando esse espaço e está quase que em igualdade com os homens. Isso é uma conquista para nós mulheres. As mulheres estão conquistando mais coisas, né? Agora, na época era homem, porque era muito pesado o serviço. Esses jornais grandes trabalhavam com linotipo, aquele material de chumbo, e fazia mal para a saúde também. Não é igual hoje que o pessoal pega, deixa os funcionários preparados, né? Mas naquela época ela trabalhava sem máscara, sem nada, no chumbo, onde fazia as letras. Então, por isso que naquela época a mulher era muito difícil. Muito difícil não tinha. Era um trabalho mais braçal, né? O senhor acredita que a sensibilidade da mulher também ajudou, contribuiu nessa história do jornal impresso? Porque ela tem alguns pontos de vista que vocês, homens, às vezes não têm. Bom, hoje tem páginas escritas só por mulheres, né? Então, por isso que eu acho que ela ajudou muito e continua ajudando. E aqui em Três Lagoas, como que o senhor faz uma análise das mulheres que participam de todo esse processo? Eu só tenho que elogiá-las, porque é um trabalho que não é fácil. Elas têm que visitar, participar de festas, de qualquer evento que tenha na cidade, tem que participar, porque senão não tem jeito de noticiar, né? E nos nossos jornais atuais, o que o senhor acha falta? O que o senhor acredita que poderia ter nos nossos jornais e ainda não tem? Eu gostaria muito que tivesse na manchete Ponte Preta campeã do Paulista. Só isso já me alegraria bastante, mas é brincadeira. O jornal está bem diversificado, está muito bom, os jornais de Três Lagoas. Não tenho nada aqui. Hoje a gente pode dizer que ele não é um jornal político, ele atinge todos os segmentos. Isso. Ele não é essencialmente de um partido. Ele atende, como você disse, todos os segmentos. E a gente vê aí, mas que infelizmente alguns jornais, eles partem para o lado de sensacionalismo, senhor Raimundo. E isso é muito ruim, porque às vezes a gente acaba estampando em uma primeira página cenas que chocam o leitor de imediato, principalmente quando nós falamos em tragédias. Como que o senhor vê toda essa questão de sensacionalismo? É necessário? Eu vou falar uma coisa aqui que não sei se o pessoal às vezes pode achar ruim, mas a imprensa, uma empresa, ela trabalha 30 anos fazendo um trabalho bonito, perfeito, mas acontece qualquer coisinha na empresa, vai lá a imprensa e denigra a empresa, fala, morreu fulano, caiu na caldeira, não sei o quê. E quando ela faz uma propaganda, precisa pagar. E no caso desse aí, vai totalmente de graça. Está certo que está informando, né? Mas a empresa fica muito aborrecida com isso, o dono das empresas, é onde o pessoal acaba desanimando às vezes. Às vezes, nessa pressa do furo de reportagem, acaba não apurando direito o que aconteceu e acaba colocando aí por água abaixo, como o senhor acabou de nos contar, toda uma história de vitória de uma empresa, né? Porque para falar bem, tem que pagar. Agora, para criticar, você sabe como é que é. O pessoal vai mesmo a fundo e você assiste nas televisões aí, algema fulano, algema ciclano, e depois ninguém sabe o que deu, né? Mas aí a gente não entra no embate, senhor José Paulo Rímero, porque se nós temos um jornal, é porque temos um público que lê esse jornal. Daí já não entraremos também numa questão de cultura da população que se habituou, se acostumou e gosta de acabar lendo esses dramas da vida real? É porque quando não se lê, se escuta. Porque todos os jornais falam a mesma coisa. Ou impresso ou falado, ele passa toda a matéria que a gente acaba tendo que ouvir. Para a gente encerrar esse assunto da história e daqui a pouco entrarmos no outro assunto, eu gostaria que o senhor aí resumisse como foi a história do jornal impresso em Três Lagoas. Nós podemos dizer aí que ela teve valores benéficos e quais valores foram esses, fora, logicamente, a política, na questão da nossa sociedade? Bom, o jornal, ultimamente, aqui em Três Lagoas, melhorou muito, né? É o caso dos jornais que estão aí em diário. E a gente não tem, eu não tenho crítica nenhuma para fazer para ele, que quem seria eu também para criticar um jornal. Mas eu gosto demais de ler os dois que tem aqui.
Ok. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, Sr. Rime, e depois eu converso já com o senhor na sequência a respeito do lançamento do livro que conta a sua história. O programa Imprensa Livre vai para um rápido intervalo e nós voltamos dentro de alguns instantes.